Abra a tua Bíblia aí, então, em Êxodo, capítulo 9, versículo 8. Êxodo 9, 8. A sexta praga hoje, nós vamos falar sobre as úlceras. Glória a Jesus. Diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores dos magos e nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Fale de novo com Jesus. Querido Jesus, peço a direção do teu Santo Espírito. Vem falar por mim, Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor. Que eu desapareça por completo e o Senhor apareça. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Chegamos então na sexta praga, né? Úlceras. E essa praga aqui, então, como sempre eu tenho falado, também esta praga Deus enviou para envergonhar os deuses egípcios, para mostrar o seu poder ao Egito e também aos hebreus. E essa praga, então, das úlceras, ela não teve aviso, assim como foi a terceira praga dos piolhos também. Porque as outras, Deus avisou assim, o tempo determinado que ele ia mandar. Por exemplo, ele dizia, diga para Faraó que amanhã vai acontecer tal coisa. E na terceira praga, que foi a dos piolhos, e nessa aqui, Deus não avisou. Ele só mandou Arão e Moisés irem até Faraó e realizarem ali na frente de Faraó o que era para ser feito para que a praga viesse. Por que que Deus disse isso? Foi ali no versículo... Disse o Senhor a Moisés e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Por quê que Deus mandou fazer na frente do Faraó? Porque se essa praga tivesse vindo, de repente chegasse um egípcio, um soldado, um servo de Faraó e dissesse, tal praga está acontecendo, talvez o Faraó duvidasse que fosse o Deus de Moisés que estava fazendo. Então, para que não tivesse dúvida, Deus mandou Moisés e Arão fazerem isso na frente do Faraó. Para que Faraó não tivesse condições de dizer, isso veio de algum outro lugar, é alguma outra coisa. Não, ele viu então como que começou. Né? E como que começou? Então Deus mandou Moisés e Arão encherem as mãos com cinza de forno. Essa cinza de forno aqui, irmãos, na realidade, era conhecida no Egito
e conhecida na cultura também geral, né? Como negro de fumo. Alguém já ouviu falar nisso? Negro de fumo. Que nada mais é do que a fuligem do carvão. É a fuligem, sabe aquele pozinho fino que fica no cano, às vezes de descarga do carro, no chaminé, do fogão, né? É a fuligem. Então Deus mandou eles pegarem essa cinza de forno, que é a fuligem, que é o carvão mais fininho que tem, que na realidade é o carvão mais puro também, porque é 99% de carbono. E esse carvão, então, ele tem uma característica que ele era usado para fazer tinta no tempo do Egito. E essa tinta era inapagável, quer dizer, ninguém conseguia apagar a tinta, a pintura que fosse feita com essa tinta, né? Então aqui nós já começamos a ver por que Deus mandou essa praga através da cinza de forno. Então tinham vários fornos, né, no Egito, eles pegaram então essa fuligem, que é aquele pozinho mais fininho, e jogaram para o ar, na frente do faraó, para que o faraó não tivesse dúvida de que foi Moisés usado por Deus que realizou aquela maravilha ali, ou aquela praga. E o que aconteceu então? No momento que que Moisés e Arão jogaram então diante de Faraó esse pó miúdo, toda a terra do Egito se encheu de tumores. O que é isso? Esses tumores eram bolhas que cobriram a pele das pessoas e dos animais. Lembram que na praga passada nós falamos que foi a quinta praga, que foi a peste nos animais? Que eles tinham morrido? E aí tem gente que diz assim, mas se eles morreram na quinta praga não tinha animais, então agora já para que a sexta praga atingisse os animais. Mas nós falamos semana passada que eram os animais que estavam no campo, que foram atingidos, né? E aqui também, quando fala em animais, não se refere somente ao gado, mas todos os animais do Egito, então, foram atingidos pelas úlceras. Os egípcios, eles gostavam muito de gato também. Então, provavelmente, os gatos também foram atingidos por esses tumores, por essas úlceras. E como que eram, então, essas úlceras? Elas eram bolhas, feridas grandes, que primeiro ficavam bolhas, né, na pele da pessoa, e depois se transformavam em úlceras, ou seja, aquela coisa que resultava assim numa ferida cheia de pus. Então é uma coisa feia de se ver, uma coisa nojenta de se ver, né? E então um tumor inflamado, imagine assim aquela ferida bem feia, cheia de pus e extremamente dolorosa. Então a dor era grande, mas com um detalhe, não era fatal. Não matava. Tá? Quem foi atingido então por aquelas úlceras não iria morrer por causa das úlceras. Elas causavam muita dor, mas não eram fatal. Então esse detalhe aqui fez até com que os magos do faraó, que todas as outras pragas eles tentavam fazer igual, imitar, né, as pragas. E essa aqui, como a dos piolhos também, eles não conseguiram. E nessa aqui eles se esconderam. Eles saíram da presença de Faraó e foram para os seus quartos, para as suas casas, se esconderem. Porque as feridas eram tantas, as úlceras eram tantas, que eles não tinham condições de se apresentar diante de Faraó. E até o Faraó estava, né, com úlceras. Então foi uma coisa assim bem, como é que eu vou dizer para vocês? Além de nojenta, uma coisa repentina.
Porque eles estavam bem, não tinha nada na pele. De repente, quando Arão e Moisés jogam aquela fuligem, aquela cinza para cima, o corpo deles fica coberto de úlceras. E essas úlceras começam a supurar, a arrebentar, cheias de pus. Então, foi extremamente doloroso para eles, né? Mas veja só, quem sabe você diga assim, o que é que tem a ver esses tumores, essas úlceras com a cinza, com a fuligem? Tem um detalhe aqui que eu fui pesquisar a respeito desse negro de fumo, que é a fuligem, né? Que por ser a parte mais pura do carvão, a parte mais fininha, e usada então para fazer tintas, como eu já falei, que você já vai entender o que é que tem a ver a tinta aqui, mas ela tinha também uma característica que ela grudava, tem um nome, adsorvente. Não é absorvente de absorver, mas é adsorvente. Isso aqui é que mantém fixado a estrutura substâncias que podem ser ou não tóxicas. Então, veja só, essas cinzas aqui fizeram com que as úlceras que Deus mandou através de quando elas se espalharam, as cinzas se espalharam pelo ar, ficasse, né, no corpo dos egípcios. Então, olha só, é claro que foi o poder de Deus, mas eu estou dando a característica da fuligem, por isso que Deus usou a fuligem. E tem também a característica da tinta, então, porque as primeiras pragas Deus enviou pelas águas e pela terra. Né? Estão lembrados das primeiras pragas? Agora aqui Deus está enviando essa praga através de um dos meios de sobrevivência deles, que era a indústria. Então, por isso Deus usou essa fuligem, que era feita tinta com essa fuligem. Porque eles faziam, no seu comércio, na sua indústria, né, numa das suas maneiras de sobrevivência, eles faziam belas artes, eles faziam desenhos. Quando você vê desenhos do Egito, que tem sempre aquelas figuras estranhas, assim, né? Aqueles faraó grandão, com uns cabeção enorme. Já viram, né, irmãos? Então, eram feitos com essa tinta aqui, desse carvão, dessa fuligem. E por que então que Deus mandou através da indústria deles? Porque a indústria deles, então, ela tinha, como eu falo sempre para vocês, eles adoravam os deuses falsos, e o deus falso que eles adoravam aqui era a deusa, deixa eu achar o nome dela aqui, que eu esqueci. Cadê o nome da deusa? Fugiu. Está na outra folha. Terrenute. Por isso que é difícil de guardar, né? Terrenute. E ela também era chamada de Neite. Então, ou Neite ou Terrenute. Era a mesma deusa. Só que ela era representada muitas vezes de forma diferente. Então, essa Neite era uma deusa que eles consideravam como a rainha dos céus, ou a rainha do ar, a que protegia o ar. Então, já entenderam por que Deus mandou pegar a fuligem e espalhar no ar? Por quê? Porque se ela realmente fosse uma deusa, ela teria poder e não permitiria que o Deus dos hebreus contaminasse o ar que ela protegia. Entendido isso, irmãos? Então, aqui Deus envergonhou essa deusa, Neite, que também era conhecida como Terrenute. E olha só a forma que ela era. Ela era uma mulher, muitas vezes representada em formas de escaravelho, que é aquele besouro que eu já falei para vocês, abelha, peixe, leoa, e também, às vezes, ela era representada como dando de mamar a um crocodilo. Você já deve ter visto
esses desenhos assim nos estudos de cultura egípcia. E essa então era a deusa do ar. E a coruja também era um dos animais que representavam ela. Então ela tinha várias representações, né? Mas a principal forma de que os egípcios acreditavam nela então é que ela protegia o ar. Então Deus mandou com que Moisés e Arão espalhassem aquela cinza no ar para envergonhá-la, dizendo: que poder você tem? Se tu tivesse poder, tu não tinha deixado eu contaminar o ar. Amém? Entendido? E outra coisa também, outro detalhe também, é que essa mesma deusa que é agora a Terrenute, ela era também a protetora dos mortos, veja só. E ela também era uma inventora. Eles consideravam ela assim uma inventora, que inventava coisas. E uma das coisas que ela inventou foi o tecido. Olha quanta coisa, né, escondido assim por trás da história da Bíblia ali, que às vezes a gente nem imagina. Então, uma das coisas que ela inventou era o tecido. E ela era considerada, então, a patrona dos tecedores. O que é isso? Daquelas pessoas que faziam os tecidos. Então, é como se fosse a padroeira dos tecedores, né? Vamos usar uma palavra mais comum aqui, dos costureiros. E ela fornecia, então, a roupa para os mortos, o sudário dos mortos. Então, tudo isso aqui está envolvido com ela, com a cinza e com a tinta. Por quê? Porque essas roupas eram feitas com o tecido que eles acreditavam que ela tinha criado, que ela tinha descoberto, e que as tintas, né, que eles faziam lá, os seus desenhos, pintavam dentro das pirâmides, nas múmias, né, por fora, assim, no sarcófago, tinha aqueles desenhos, assim, tudo feito com essa tinta de negro, de fumo, que é a fuligem. Então, essa tinta não se apagava. Por isso que hoje os arqueólogos acham essas múmias, descobrem ali as pirâmides, aqueles artesanatos, e lá estão ainda os desenhos bem direitinho, porque era uma tinta que não se apagava, feita com essa fuligem. Então, veja só, Deus usou várias coisas para envergonhar uma deusa. E também tem mais detalhe aqui, irmãos, que é por isso que eu amo a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia por isso, porque ela é uma fonte inesgotável, né? Quanto mais a gente procura, mais a gente encontra informações. O detalhe também de Deus ter mandado eles jogarem a cinza no ar, também era para lembrar os egípcios de que os sacrifícios humanos que eles faziam, Deus estava dizendo: vocês fazem sacrifícios humanos, vocês contaminam o ar com os sacrifícios humanos que vocês fazem, então o ar agora vai ficar contaminado mesmo. Porque bem no início da cultura egípcia, eles faziam sacrifícios humanos. E esses sacrifícios humanos, então, já foi constatado pela arqueologia, foi encontrado, né, túmulos de faraós da primeira dinastia egípcia, aonde tinha lá vamos dizer assim, o restante dos sacrifícios humanos. E esses sacrifícios que eles faziam era chamado de sacrifício de redenção. Sacrifício de redenção. O que era isso? Eles matavam uma pessoa, quando morria um faraó, um governante, uma pessoa importante da cultura egípcia, para enterrar aquele morto importante, eles matavam uma pessoa. A única coisa que a história não sabe explicar para nós é se essa vítima era forçada ou voluntária. Isso nós não sabemos. Se a pessoa que ia ser morta ali naquele sacrifício, se ela ia de livre vontade ou
se ela era forçada. Isso a história não sabe dizer. Mas acontecia então esse sacrifício de redenção, que era um assassinato ritualizado. Então é um ritual, então pode matar. E por que eles faziam isso? Para que, após a morte desse governante famoso, desse faraó famoso, né, esse morto que tinha sido ali feito no sacrifício, servisse de luz no caminho, para que aquele morto encontrasse um lugar de luz, um lugar bom, um lugar de paz, e quem fosse depois dele também encontrasse esse lugar de paz. Então eram feitos sacrifícios humanos. E então esse é um dos detalhes também porque Deus mandou jogar a cinza no ar, para fazer eles lembrar que o cheiro daquele sacrifício, a decomposição dos corpos ali poluíam o ar. E Deus então fez eles se lembrarem disso como forma de castigo com as úlceras. Amém, meus irmãos? Entendido isso? Eu não sei se vocês gostam muito dessas minhas informações, mas eu gosto de passar, né? E um detalhe importante aqui, antes de eu terminar de falar desse assunto aqui, para entrar no de hoje, tem uma coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que quando eu estava preparando então a mensagem aqui, olhando sobre esse ritual de sacrifício aqui, né? Esse sacrifício de redenção, quer dizer, não era errado matar alguém, se era para iluminar alguém, para ir para outra pessoa para ir para a eternidade. Então, para ele estava tudo bem. E o que está acontecendo agora, irmãos, nos nossos dias, e por isso eu digo sempre para vocês, quando Deus despejar o seu cálice de ira sobre esse mundo, mais do que ele já tem derramado, a coisa vai ser séria. Porque, eu não sei se vocês sabem, ali na Argentina aprovaram o aborto. Viram alguma notícia sobre isso? E lá as mulheres comemorando, então até o que fez o vídeo disse, parecia a comemoração de uma Copa do Mundo, porque as mulheres estavam lá comemorando, muito felizes, porque elas agora poderiam praticar aborto sem ser crime. Então, nos Estados Unidos agora, principalmente em Salem, que fica em Massachusetts, tem a igreja, já falei aqui outro dia para vocês, que tem a igreja de Satanás, nessa cidade, Salem. E é o TST. O que é isso? É o templo de Satanás. Templo de Satanás. Então ali eles estão fazendo uma adoração aberta a Satanás. E eles estão fazendo sacrifícios. Assim como eram esses sacrifícios de redenção. Você vai fazer para iluminar alguém, para esse alguém achar um lugar de paz na eternidade. Então eles dão um motivo bom para esconder o pecado, para esconder o erro. E aqui, né, nesse templo de Satanás, eles estão fazendo esses sacrifícios como se fosse um sacrifício ritual. O que é isso? É uma liberdade religiosa que a pessoa tem. E eles estão chamando então as mulheres, dizendo assim, venham, se você quer fazer aborto, venha para o TST, que é o templo, The Temple de Satã. Então eles estão chamando as mulheres e dizendo, você vai fazer um aborto religioso. E esse aborto religioso, então, é permitido por uma brecha na lei americana, que dá liberdade religiosa. Então, se a mulher vai lá fazer um sacrifício religioso, um aborto religioso, ela não pode ser presa. Estão vendo como o diabo usa de todos os lados para fazer? E esse ano de 2020, então, irmãos, sempre ele atacou as crianças. Mas esse ano de 2020 a coisa foi séria. E agora, então, estão fazendo isso aqui nos Estados Unidos. Não sei se você já tinha visto alguma informação sobre isso. Já tinha visto, irmã?
Então veja só, a mulher vai lá e daí eles usam a seguinte frase. Fazendo sacrifício ritual, então, né, esse tipo de aborto, você sai livre e liberada. Como assim? Sem culpa. Porque é um sacrifício religioso. E a lei dá liberdade de culto. Então a mulher pode ir lá, fazer o aborto, porque a lei não pode prendê-la nem condená-la. Porque é liberdade religiosa, cada um escolhe o Deus que quer seguir. Então eles estão fazendo isso nesse templo de Satanás. E tem muita mulher que vai cair nessa. Muitas já caíram, né? Por quê? Porque como eles mesmos estão usando essa frase, você vai sair livre e liberada, quer dizer, sem culpa. Que absurdo, né, gente? Oferecendo, então, os seus bebês para Satanás. E daí dizem ainda, por que Deus permite tanta maldade no mundo? E o homem faz tanta maldade, por quê? Então a mesma coisa, olha só, sacrifício de redenção, Deus castigou com úlceras no Egito antigo, né? E hoje então que é considerado moderno, que tudo é mais, como é que eu vou dizer? Mais intelectual, a pessoa é mais inteligente. Estão fazendo a mesma coisa, só que em outras palavras. Estão oferecendo os bebês para Satanás. E Deus vai deixar impune uma coisa dessa? Não, né? E por isso que eu aviso sempre, irmãos, se preparem, porque o ano de 2021 a coisa vai pegar. A coisa vai pegar. Ai, lá vem a pastora de novo com essas notícias dela. Mas não é notícia minha, meus irmãos. O mundo está plantando, ele vai colher. Né? E isso é uma coisa, então, terrível. E faz parte, então, da indústria abortista, né? Que eu já ensinei aqui para vocês a respeito do adrenocrone, que os milionários usam, então, esses bebês, né, abortados para fazer aquela droga chamada de adrenocrone, que eles usam e que é feita, então, do sangue dos bebês. E é uma coisa normal. Os famosos da televisão, dos filmes de Hollywood que você vê, quase todos, eu não posso afirmar que todos, mas uma grande maioria, não vou aqui citar nomes, mas sei alguns que fazem de certeza, que matam bebês, compram, sequestram crianças, matam, bebem o sangue e usam, então, a adrenalina, né? Porque alguns já estão mortos, por exemplo, o aborto, então ali eles já usam a célula, usam ali, mas eles sequestram crianças que ainda enquanto estão vivas, eles torturam tanto essas crianças, que a criança fica num estado de pavor tão grande, e eles provocam esse estado de pavor para que a adrenalina fique alta, para que dessa adrenalina alta de terror das crianças, eles possam, como é que eu vou dizer, recolher esse sangue com adrenalina para formar essa droga chamada adrenocrone, que eles bebem e também injetam. E ali eles ficam por muito tempo no efeito dessa droga e que rejuvenesce. Então você deve de lembrar aí agora de alguma cantora, alguma atriz que parece que nunca envelhece. É por causa disso, por causa dessa droga. E essa droga é muito cara, então é só os ricos mesmo, os milionários que compram. Por quê? Porque é feita de seres humanos, de criancinhas. E daí quando Deus envia alguma praga, algum castigo, as pessoas dizem, mas Deus é mau. Deus é mau? O que estão fazendo com os inocentes? Deus não é mau, não.
Deus é muito bom e a misericórdia dele é tão grande que nós ainda estamos aqui. Olha só, estamos indo para 2021 e Deus ainda usa de misericórdia para quem o busca. Então Deus quer salvar, né? Mas aqui então, nessa praga do Egito, ficou entendida a comparação que eu fiz com os sacrifícios egípcios e com o que está acontecendo hoje? Então aqui nessa praga das úlceras, Deus fez isso então para envergonhar essa deusa chamada Neite e também Terrenute, era a mesma. E não somente elas, mas também o Osíris, né, que era o deus do submundo, ou seja, que eles consideravam o deus do inferno. Então o que cuidava do mundo dos mortos. Então, o Osíris aqui também foi envergonhado por isso. Por quê? Porque ele, através dos sacrifícios, né, e do castigo que Deus mandou, então, para culpar esses sacrifícios, para condenar esses sacrifícios, ele também foi envergonhado. Então, veja só, irmãos, cada praga tem um significado. Cada praga que Deus enviou, ou cada maravilha que Deus enviou tem um significado. E esse significado das úlceras, então, foi para isso. E Deus usou, então, a indústria deles. Primeiro Deus usou a água do Nilo, Deus usou a terra. Quando Arão tocou com o cajado no chão, né, que saíram os piolhos. E aqui, então, agora Deus, através da cinza jogada no ar, Deus envergonhou também a indústria deles. Por quê? Por causa das suas pinturas, das suas obras de arte, que eram feitas, então, consagradas a esses deuses, a esses demônios, né? E também essa deusa Terrenute aqui, que dava a roupa para os mortos. A mortalha, como é chamada, né? Que envolve aquele tecido que envolvia os faraós, os mortos egípcios, então, eles consideravam que ela fazia isso. Mas aí você pode dizer, tá, pastora, mas e para nós agora então, o que que isso tem a ver? Eu sempre procuro em cada uma das pragas trazer a mensagem para o nosso dia, né? O nosso tempo agora. Veja só, a sarna, a úlcera, quando Moisés e Arão jogaram a cinza para cima, ela começou como uma simples coceirinha. Uma coisinha, uma coceirinha. Você já teve assim uma coceirinha que você ficou horas ali, que tá, ai que coceira, né? Quer ver quando é nas costas, né? Que a gente não alcança para coçar, ai que coceirinha para incomodar. Então ela começou assim, devagarinho. Mas de repente, estourou em úlceras. Para nós, o que é que isso tem a ver? Que o pecado começa devagarinho. Começa com uma coceirinha. Uma coceirinha, uma coisinha que a gente diz, não é nada, é só uma coceirinha. Né? Então começa tipo uma sarna. Para pobre é sarna, irmãos, o nome. E para rico é escabiose. Né? Você nunca vai ver um rico dizer assim, ai, porque o meu filho está com sarna. Ele vai dizer assim, levei meu filho ao médico e está com escabiose. Que é a mesma sarna. Mas, olha só, então começou com uma coceirinha, deu a sarna e explodiu em úlceras. A praga lá do Egito. E para nós, então, muitas vezes, a pessoa acha que aquele pecadinho não vai dar nada. É só uma coceirinha, é só um pecadinho. É só uma coceirinha que está ali incomodando, já vai passar. Mas aquele pecadinho pode se transformar numa coisa maior e se transformar num desastre na vida da pessoa. Então, para nós, para os nossos dias, nós temos que olhar essa sexta praga aqui das úlceras e fazer essa comparação. Os egípcios estavam limpos, eles não tinham nada na pele. Tanto que eu já expliquei aqui quando eu falei da praga dos piolhos,
que eles se depilavam, eles depilavam todo o corpo de 3 em 3 dias. Porque eles eram, assim, fascinados por limpeza. Tá? E para eles fazerem os rituais, então eles não poderiam ter um único pelo no corpo, porque senão os deuses deles não aceitavam os rituais e os sacrifícios. Então eles eram aquelas pessoas assim, muito limpas. Então a pele deles estava tudo bem, não tinha nada. E de repente encheu de ferida. Né? De repente, Moisés jogou a cinza e já começou aquilo de certo. Vamos imaginar a cena aqui, aí coça aqui, coça ali, coça lá, e de repente está tudo cheio de pus. Então assim é a nossa vida, irmãos. O pecado, a Bíblia mesmo considera o pecado, compara o pecado com a lepra. A lepra é uma doença muito falada na Bíblia, que na época não tinha cura. Hoje já tem, né, recursos da ciência que controlam a lepra, curam muitas vezes. Mas a Bíblia compara a lepra, a doença da lepra, com o pecado. Porque é uma coisa nojenta, uma coisa que vai destruindo aos poucos. A lepra faz a orelha cair, faz o nariz cair, faz a pessoa ficar totalmente deformada. E o pecado faz assim também com a pessoa, olhando pelo lado espiritual. Às vezes o corpo está ali arrumadinho, limpinho, bonitinho. Mas e a alma? E o espírito? Está leproso. Está caindo aos pedaços. Então essa praga das úlceras aqui faz a gente pensar nisso. Começa devagarinho o pecado, mas vai se agravando e vira úlcera. Vira uma coisa que a pessoa já não pode mais controlar, porque você pode perceber. Por exemplo, a pessoa tem um vício, vamos dizer assim. Aí outro chega para essa pessoa e diz, não, mas pare, porque isso não faz bem para a tua saúde. Né? Nem está falando de Jesus, nem está falando de salvação, mas está falando de saúde. E a pessoa viciada diz assim, eu paro a hora que eu quiser, a hora que eu decidir eu consigo parar. Ela acha que consegue parar, mas não consegue. Quantas são as pessoas que levam anos para se libertar de um cigarro? Porque não é fácil se libertar do pecado. É o pecado o motivo do vício. Então a pessoa não se liberta do vício porque é escrava do pecado. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí. Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então não é a pessoa dizer assim, a hora que eu quiser parar de fumar eu paro. Não para, porque ela é escrava do pecado. O escravo faz a vontade do seu senhor. Se você é escravo de algum vício, você não está sendo escravo daquele vício, você é escravo do pecado no geral. Ficou entendido isso, irmãos? Então a pessoa acha que pode se libertar a qualquer momento, mas não consegue porque é o pecado, é um mal espiritual. Então é assim, ó, a pessoa acha que está no controle, que a hora que ela quiser praticar aquele pecado, ela para, mas não consegue. Por quê? Porque o pecado é algo que não se pode controlar sem Jesus. Nós podemos controlar o pecado hoje? Podemos, em Jesus, se nós nos esforçarmos muito. Mas uma hora ou outra nós pecamos ainda. Né? Nós somos pecadores. Só não vamos pecar mais quando já estivermos na glória com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, somos pecadores. Só que assim, diferente. Diferente daqueles que ainda não têm Jesus, porque eles não conseguem se libertar do pecado, porque só quem liberta do pecado é Jesus. Então, quem já tem Jesus, nós podemos vencer o pecado através do sangue de Jesus.
Amém, meus irmãos? Então é só através do sangue de Jesus. É só Jesus que pode nos dar vitória sobre o pecado. Então o pecado ele vai aumentando até se tornar uma úlcera cheia de pus. Estou, claro que aqui fazendo uma comparação, né? Mas a Bíblia compara então o pecado com uma doença muito séria, que vai crescendo, vai aumentando. Veja só, a pessoa pode ter status na sociedade, pode ser famosa, pode ter dinheiro no banco, rolando, mas o coração pode estar cheio de pecado. Então está purulento por dentro, está se desmanchando, está cheio de úlcera. Nós não podemos então olhar só a aparência das pessoas. Porque nós olhamos só a aparência, mas Deus olha o coração. E nós não podemos nos enganar, então, desculpe, eu falei errado a frase. Nós não podemos nos enganar com a aparência das pessoas. Porque às vezes está ali bonitinho, mas o coração está que é uma podridão. Uma ferida explodindo em pus. Então, riqueza, beleza, nada disso resolve para libertar do pecado. Só quem pode libertar é Jesus. Então nós temos que nos encher de Deus para poder ficar livre do pecado. E não permitir que essa coceirinha se torne em sarna, da sarna vá para a úlcera, da úlcera explode ali em pus e transforma a alma da pessoa então num estado bem terrível de pecado, né? Então, o pecado é atraente, com certeza. Você já viu alguém querer fazer alguma coisa errada se aquilo errado que ele vai fazer é feio? Ou é feio, eu estou falando no sentido de... desculpe o exemplo que eu vou usar, mas eu vou usar esse exemplo para você entender bem. Uma pessoa adúltera, ela vai querer adulterar com outro bem fedido, bem feio? Acho meio difícil, né? Vai procurar o mais bonito. Desculpe o exemplo, mas para ficar bem entendido. Então o pecado, ele não é feio. Quando você olha para ele, ele vai te dar a impressão boa, ele vai te agradar, ele vai te influenciar, ele vai te chamar a atenção. Mas dentro da tua alma, ele te destrói. Mas o diabo não se apresenta para ninguém, como eu já falei várias vezes aqui, ele não se apresenta de chifre, de rabo e com um garfo na mão, que nem o mundo representa ele. Ele se apresenta como um anjo de luz. Para quê? Para enganar. Então o que nós temos que fazer? Jesus disse resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a pessoa que não tem Jesus, olha o pecado, lindo, atraente, bonito. Ai, que legal. Ou, de repente, alguém que gosta de roubar. Não tem ninguém por perto. Ah, mas que oportunidade. É bonito. Ai, tá fácil. Vai lá e pega. Mas depois aquilo vai se tornando dentro da alma como uma ferida cheia de pus. Então essa é a mensagem, vamos dizer assim, que o moral da história, né, para a nossa vida hoje, com a praga das úlceras. Ficou entendido, irmãos? A úlcera, os egípcios estavam bem, corpo limpo, bonitinho, e de repente explodiu em pus. E você pode estar um dia bem diante de Jesus. Tudo bem. Está firme com o Senhor, está orando, está jejuando. Mas no outro dia, se você resolver parar com tudo isso, o que acontece? Você já permitiu que a coceirinha comece. Então não permita isso. Não saia da presença de Jesus, porque senão o pecado vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, até a ponto de matar a tua alma. Entendido, irmãos? Amém?
Pense bem nisso. Assim como cresceu a úlcera nos egípcios, cresce a úlcera do pecado no coração do ser humano. Então, tire do teu coração todo o pecado que você possa estar aí agradando. Não agrade o pecado, mande embora. Mande embora. E como eu falo sempre para vocês, agora ainda não é o tempo, né? Nunca foi, e agora menos ainda, o tempo de nós permanecermos em pecado. É tempo de arrependimento. O Senhor Jesus está voltando. Quem é que viu ontem o sinal da estrela de Belém? Eu não sei se eu enxerguei ela, eu não tenho certeza que era ela, mas estava diferente. Mas eu não tenho certeza que era ela. A irmã viu, né? Observaram, viu a estrela já... Para o lado de lá, sim? É. Então, mais um sinal que Jesus está voltando. Deus envia sinais. Deus envia sinais, irmãos. Essa estrela, que na realidade não é uma estrela, né? Mas é chamada de estrela de Belém, a que apareceu ontem, é a junção de Júpiter e Saturno, né? Quando eles ficam próximos, que faz um brilho só e que não pisca. Ela não piscava, né? Ela não piscava. Porque não é o brilho de uma estrela comum, é uma luz da junção dos planetas. Foi a mesma que apareceu quando Jesus nasceu. Depois apareceu na Idade Média. Agora fazia 800 anos que ela não aparecia de novo. E apareceu ontem. Então, o que significa isso, gente? Mais um sinal do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincar com o pecado. Não é mais tempo de ficar na coceirinha. Ai, que coceirinha boa. Que pecadinho bom, até o momento que se transforma numa úlcera. Então Jesus está voltando. Não brinque mais de servir a Deus, leve a sério. Ontem mais esse sinal então se cumpriu. Então, no nascimento, depois na Idade das Trevas, porque Idade Média, chamada de Idade das Trevas, Deus estava mostrando, né, que a luz pode brilhar. E agora, na volta do Senhor, eu creio que esse sinal foi para dizer, Jesus está voltando. E mesmo assim, as pessoas ainda não se preparam, não acreditam. Então, nós que estamos aqui, vamos ajudar a propagar essa mensagem, a falar, Jesus está voltando. As coisas no mundo estão muito sérias, irmãos. E vai ficar pior ainda, né? Como eu tenho falado nesse ano de 2021, então, a coisa vai ser pior. Quem é que já ouviu aí que o vírus já sofreu mutação? O 19, que eu não posso falar, mudou. E eles estão dizendo que é 70% mais forte que esse. Só que, de novo eu digo, não atemorize o teu coração. A elite mundial está controlando o mundo, colocando medo no coração das pessoas, para que possam controlar a população através do medo. Não tenha medo, sirva a Jesus. Agora que os juízos de Deus estão chegando, isso é certo. Mas para aquele que tem Jesus no coração, nós vamos escapar do juízo e vamos estar na glória. Amém? Imagine, Jesus pode voltar esse ano ainda? Ainda não fechou o ano de 2020? Pode ser esse ano. Para nos livrar de tudo que está por vir o ano que vem. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, você não sabe o que está para vir para o ano que vem. Eu não sei, mas a Bíblia sabe. E ela nos diz. Então não espere melhora. Fique consciente, fique com os teus pés firmes na rocha, que é Jesus. Mas não espere melhora para o mundo, senão você vai se decepcionar.